Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos ver aqui um pouco do Sport TV, tem o Redação Sport TV, tem também o Cajuru, que estranhamente depois que a Leila foi na CPI, ela deu uma morrida, e agora ela volta, ressurge, pedindo convocação do Luiz Henrique para depor sobre Pix e matéria do UOL e tudo mais. Estranho, né? Mas vamos ver tudo isso aqui no nosso vídeo de hoje. Mas antes disso tudo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que a gente postar aqui no nosso canal do Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael novamente. Bora pro vídeo, pessoal. E para tratar desse e de outros assuntos, aqui estão nossos debatedores de hoje, quase que eu misturo os dois, Jéssica Sescon e Carlos Eduardo Mansur. Oi, Jéssica, bom dia. Tudo bem, Barreto? Bom dia para você, Mansur, e todo mundo que nos acompanha. Eu concordo com a manchete do Extra. Acho que o Botafogo ele é o favorito para o campeonato. Acho que essa disputa de título, depois dessa última rodada, são 9 rodadas ainda em jogo. Acho que essa disputa ela se restringe a pouquíssimos clubes. É claro que eu acho que até o Flamengo, obviamente, tem chance, mas o Flamengo, que é o quarto, está a 9 pontos do líder Botafogo. Ainda tem Palmeiras, que está ali na cola, e o Palmeiras é sempre um adversário fortíssimo nessa busca. Mas fica ali, né? Acho que essa parte de cima da tabela tem mais gente, se a gente pegar a primeira página toda de classificação, tem mais gente cansada para buscar seus objetivos do que realmente uma disputa proposta. Tem 2 times que não estão cansados nessa briga do título, que é Botafogo e Palmeiras. Acho que a disputa do campeonato mesmo está na parte de baixo. Ali a gente vê uma tabela bem embolada de equipes que vão precisar pontuar bastante para chegar à linha de corte. Fala, Mansur. Bom dia. Bom dia, Barreto. Bom dia, Jéssica. Olha só, assim, é claro que a gente não vai descartar aqui o Fortaleza, ou descartar o Flamengo. Mas, diante do que se imagina, por exemplo, pensa que o Palmeiras tem só o Campeonato Brasileiro, e desde que ele passou a ter só o Campeonato Brasileiro, o aproveitamento dele foi muito alto, exceção feita ao tropeço de Bragança. Vamos pensar que o Botafogo tem sido bastante consistente, assim. Me parece pouco realista imaginar, por exemplo, que 5 pontos entre Fortaleza e Botafogo sejam viáveis de tirar, né? Nesse período. Acho que até é possível, mas é pouco, né? Não é simples imaginar isso. Se o Flamengo vencer o jogo que ele tem a menos, ele tem que tirar ainda, além de vencer esse jogo a menos, que é contra o Inter fora, ele tem que tirar outros 6 pontos em relação ao líder Botafogo. Acho que são 2 times que têm chances, mas eu acho menos realista pensar. Eu só consigo olhar para essa reta final como uma corrida de 2 times. Embora acho evidente que o futebol pode pregar suas peças. Mas assim, eu acho difícil, assim. Eu estava vendo por exemplo, o jogo do Fortaleza com o Grêmio na sexta-feira. É evidente que é magnífico o que o Fortaleza fez. O Fortaleza está aqui, ele contraria algo que dificilmente é contrariado nos pontos corridos, que é a lógica econômica do campeonato de 38 rodadas. É fazer muito com menos, né? E é cumprir o compromisso, é com organização. É brilhante o trabalho, é brilhante, inclusive do time. Só que em alguns jogos importantes que seriam para eles dar o salto, tem faltado algo, né? Isso. E é normal que... Gente, não é nada demais, é normal que falte, porque é um elenco construído com menos recursos. E é um trabalho espetacular. Mas é difícil você imaginar ele tendo a essa altura da temporada uma arrancada que permita a ele fazer 5 pontos a mais do que um Botafogo, 2, 3 pontos a mais do que o Palmeiras. Deveria estar mostrando em campo muito mais energia, então, muito mais desempenho. Não está conseguindo mostrar. É difícil mesmo, né? Porque, então, eu acho que basicamente assim é uma corrida de 2 times. Bom, então vamos lá. Números atualizados do espião estatístico, começando pela briga pelo título. Sim. Né? Os 5 primeiros colocados, aliás, os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro têm chances matemáticas. Mudou muito da rodada anterior para essa a situação envolvendo Botafogo e Palmeiras, né? O Palmeiras, embora fosse o segundo colocado, tinha mais chances percentuais do que o Botafogo. E aí isso a gente explica rapidinho. Agora, o Botafogo tem 57% contra 33% do Palmeiras. Fortaleza e Flamengo estão com chances ali que a gente ainda não pode considerar desprezíveis, né? 5 e quase 4. Mais ou menos a linha do que a gente colocava. Chance tem. Chance tem, mas é bem aí menos precisa de uma boa realista combinação, do que né? São Paulo e Inter têm chances residuais. E a gente hoje vai seguir o critério de listar para chances de título, chances de Libertadores
e chances de permanência na Série A, todo mundo que tem alguma chance. Porque isso é matemática, né? Tá? Exatamente. Se pode acontecer, nem que seja 0,01, existe. É o famoso fator 2009, né? Em 2009, tudo que não podia acontecer, aconteceu. Então, a gente, a partir dali, ficou, né? Ficou ligado nessas mínimas possibilidades. Eu sei que, né, essa mistura de estatística com futebol incomoda muita gente, né? E realmente, para quem não é do ramo, como nós, aliás, né, não é tão fácil de acompanhar. Mas a gente vai tentando aprender algumas coisas. A gente tem que entender o número a partir do que eles realmente são. Você mostrar uma classificação dizendo que tem 57% de possibilidade para o Palmeiras, 30% para o Botafogo, 30% e pouco para o Palmeiras, você não está dizendo que o Botafogo vai ser o campeão. Você está tirando uma fotografia do momento. Não, a gente só diz que o Botafogo vai ser campeão quando o número é 100. É isso. Quando dá assim, 100%. Aí não tem mais jeito. Aí virou campeão. É uma fotografia. Eu me lembro muita gente usando para desdenhar do número a história voltando a 2009, da campanha do Fluminense, de recuperação. Sim. Aí era 99% rebaixado. Viu como o Fluminense precisou ganhar uma sucessão de jogos e, mesmo assim, no último minuto do último jogo, se ele sofre um gol, ele estava rebaixado. Porque, de fato, a probabilidade era pequena, mas matematicamente existia o 1% de não cair. Tudo o que precisava acontecer para justificar aquele percentual pequenininho, aconteceu. É isso. Eu acho que a forma mais fácil da gente resumir é: o número não joga. O número só indica mas eu acho que os números a facilidade ou a dificuldade do que é preciso fazer. Eu acho que eles estão retratando uma realidade, né? Quando a gente vê a lista ali da probabilidade, ela é muito maior para Botafogo e Palmeiras, que são os times que hoje jogam futebol convincente de busca de título. Abaixo ali tem o Internacional que está jogando um bom futebol, né? Mas aí pelo distanciamento que ficou grande parte da tabela da parte de cima, né? Dos líderes, é muito difícil buscar isso em 9 rodadas. Eu acho que essa probabilidade ela tá justa com o futebol que cada clube apresenta. Eu não vejo hoje o trabalho do Felipe Luiz é muito inicial ainda no Flamengo, tem jogado bem, o Flamengo vem mostrando, dando uma resposta, mas não há tempo hábil para tirar uma diferença de equipes que estão jogando bem há mais tempo, como Palmeiras e Botafogo. Então, acho que Botafogo e Palmeiras convencem em campo. Fortaleza teve uma queda que eu atribuo, que eu acho que é física, que é de cansaço, enorme desde da Copa Sul-Americana. Nos confrontos contra o Corinthians, a gente já percebia como era um Fortaleza num desempenho bem abaixo do que a gente já viu no campeonato. Então, eu não vejo ninguém ali, mesmo que fosse que a gente visse ali São Paulo com uma probabilidade pequena, e em campo eu não vejo um futebol de alguém que realmente vai buscar um título. Então, eu não acho que está destoando da realidade. Acho que hoje os números estão trazendo uma realidade bem... Quem jogou muito bem nos últimos tempos, até o Losetti citou, foi o Inter. Só que o terreno a recuperar era grande, atrás, né? Não era simples. E tudo que aconteceu na temporada com os clubes gaúchos precisa ser levado em conta. São Paulo, que está logo atrás, jogou muito mal no sábado, né? Teve uma atuação bem decepcionante. Já tinha sido assim até no jogo contra o Corinthians, em que já faz alguns jogos. Com 11-9, São Paulo não tem conseguido jogar bem com frequência. E esse é um exercício legal de fazer, né? O meu time precisa de tantos por cento. Tá jogando para isso? Para conquistar esse percentual, né? Esse é um raciocínio. O próprio Flamengo também deu uma melhorada de rendimento. O parâmetro de sucesso do Felipe Luiz não pode ser alcançar o Botafogo. E outro exercício que a gente vai fazer é assim: é contra quem que o meu time vai buscar esses tantos por cento aí, né? Isso a gente vai dar uma olhada daqui a pouco, mas antes o Losetti chamou. Eu chamei para dizer o seguinte: a gente também não pode ignorar um outro fator em relação a todos os números que estamos falando, que é o Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Eu abri aqui, sem especificar a rodada, mas para ver o que aparecia. Então, no dia 9 de outubro, depois que o Botafogo venceu o Fluminense por 2-0, e aqui nessa matéria específica não tem a rodada, mas já no segundo turno, a gente dizia que a chance de título do Botafogo era de 80,8%, e a do Palmeiras era de 4,1%. E são os mesmos times envolvidos agora, com uma diferença muito menor. E isso, obviamente, habita a cabeça do torcedor do Botafogo e habita a cabeça do torcedor do Palmeiras. Porque um time é levado a acreditar que vai precisar, até o fim, continuar jogando do nível que está jogando, daí para melhor, para poder confirmar o título, com o mesmo perseguidor do ano passado, que é levado a acreditar até o fim, e foi, inclusive, o tom das entrevistas do Palmeiras depois do empate contra o Bragantino. Assim, não há nenhum motivo para nós não lutarmos até o final, dado que já aconteceu
não só no campeonato do ano passado com esse time, mas vem acontecendo em várias competições. Então eu acho que o fato de serem os mesmos clubes envolvidos aguça ainda um pouco mais essa questão em relação aos números. Né? E tem uma diferença, né, eu acho. São os mesmos adversários nessa briga, mas para mim com uma diferença que vai ser a quantidade de pontos necessários para ser campeão. Porque ano passado a gente teve um fenômeno raríssimo, que não vai se repetir, que é o tamanho do derretimento de um time que faz uma campanha recorde de um turno e é dos piores do segundo. O que permitiu ao Palmeiras ser campeão com a segunda pontuação mais baixa da história dos pontos corridos, 70 pontos. Num campeonato brasileiro que tinha uma tendência histórica recente de ampliação da pontuação do campeão, até pela imposição econômica dos mais ricos do país, que passaram a ter um poder de mercado mais alto. Você vinha tendo 90 pontos em 19 do Flamengo, 84 pontos do Atlético em 21, 80 pontos do próprio Palmeiras em 22. Só o ano da pandemia, em 20, que voltou a baixar de 80, mas não vinha sendo uma tendência. A maioria dos campeonatos, o Brasil tinha virado uma liga de 80 pontos. Ainda não uma liga de 90, como algumas da Europa viraram também pelo poderio econômico. E agora, esse ano, você já tem o líder com 60 pontos, tendo 27 por disputar. E na cola dele, o Palmeiras com 57, também com 27 por disputar, que a gente espera que, por ter apenas o brasileiro, vai fazer um aproveitamento alto e vai obrigar o Botafogo a andar nesses 80. Esse raciocínio é importante quando a gente mostra os jogos que faltam, né? São 9. Então, primeiro item a observar, meu time tem mais jogos em casa ou fora? Né? Então, Botafogo, 5 em casa, 4 fora. Palmeiras, o contrário. 4 fora, 4 em casa. E a lista é a seguinte, aí... É lógico que a gente vai pensar assim, né? Esse adversário, quando chegar nessa rodada, qual vai ser a situação dele? Né? Tá desesperado para não cair? Já caiu? Né? E o meu time, como vai estar? Raciocínio importante, por exemplo, o torcedor do Botafogo, porque esse tem mais de um campeonato para cuidar. Né? Então, quando você olha aí, ó, por exemplo, o Bragantino está em qual lugar da lista? O Botafogo pega o Bragantino daqui a 2 rodadas. Isso significa entre os 2 jogos da semifinal da Libertadores. Perfeito. Então, você não tem que pensar só que Bragantino é esse que vai enfrentar o Botafogo, mas que Botafogo é esse que vai enfrentar o Bragantino. O Arthur Jorge não tem optado por poupar time inteiro, descansar todos os jogadores. Ele 4, 5. Faz mudanças pontuais, né? Mas enfim... E hoje o Botafogo é uma equipe que tem repertório, né? Para oferecer ao treinador. É verdade. Bem diferente do ano passado. Tem um elenco muito mais farto, né, do que o ano passado. Sim, muito mais farto. Hoje quem sai não deixa uma lacuna. É difícil a gente perceber uma queda de rendimento do Botafogo com o time alternativo. Mas aí você vai sempre olhar, ó, o Atlético Mineiro que enfrenta o Botafogo estará 100% focado Só tem uma pegadinha aí. Isso aí pode ser inclusive uma repetição de final da Libertadores. Essa lista só tem uma pegadinha. Que é tipicamente brasileira, brasileiríssima essa pegadinha. Em tese, hoje você tende a dizer, ó, se o Botafogo e o Palmeiras fizerem as mesmas coisas durante 6 rodadas, eles se encontram na 36ª numa situação que está desenhada na tabela. O Botafogo, para seguir líder, vai ao Allianz por um empate e o Palmeiras, se quiser passar o Botafogo, vai igualar em ponto, mas vai passar em tese, pode passar em saldo, enfim... Ele vai precisar ganhar o jogo. Mas só que ninguém... notou uma malandragem da nossa lista que vai ao encontro do... Você não botou a data? Não. Porque... Esse Botafogo e Palmeiras aí pode não ser na data prevista. Esse jogo aí pode ser... Se o Botafogo passa para a final da Libertadores, é no mesmo fim de semana. E o jogo possivelmente antecipa e pode ser antecipado para dia 9. A principal arma que o Palmeiras tem para acreditar nesse título é que o Palmeiras só joga o Brasileirão. Isso acho que é bem importante nessa briga. É um Palmeiras que chega descansado em todos os jogos, é um Palmeiras que consegue trabalhar melhor. E o fator Estevão, né? Voltando. O fator Estevão voltando, mas o Botafogo também tem seus craques, né? Acho que é mais essa questão do Palmeiras que só joga o Brasileirão, porque eu acho que na reta final ali do Botafogo, embora o Botafogo tenha repertório para buscar, e é óbvio que tem, acho que tem toda a condição, até para trabalhar a parte mental do jogador. É complicado, assim. Acho que Arthur Jorge faz um excelente trabalho nesse quesito. É um time muito forte mentalmente, o Botafogo. Se você passa por uma final de Libertadores, a importância daquele jogo começa a gritar, né? Pois é. É uma coisa muito forte, né? E aí você tem que focar já numa decisão contra o Palmeiras. O jogo contra o Palmeiras vai ser uma decisão. É ser encarado como uma decisão, como uma final. É complicado, assim. Acho que... E o Botafogo é muito favorito na semifinal, pelo menos me parece. Sim. Na semifinal da Libertadores.
Sim, sim. Eu acho que o Botafogo entra como favorito destacado. Destacado. Contra o Peñarol. Contra o Peñarol. Me parece muito mais time. É o time claramente mais forte, que não tem a dificuldade que o Flamengo apresentou de jogar em casa. Né? Enfrentou dificuldades contra um São Paulo posicionado defensivamente, mas eu não acho que o Peñarol consiga... O Botafogo teve mais dificuldade contra o São Paulo. Aliás, enfrentou dificuldades, né? O primeiro tempo do Botafogo é um amasso. Faltou a tal da eficiência, faltou botar a bola para dentro. O segundo tempo é mais equilibrado e o jogo do Morumbi o São Paulo enfrenta bem, especialmente no segundo tempo. O São Paulo faz o jogo acontecer. Se a gente comparar Botafogo e São Paulo com Flamengo e Peñarol, os jogos foram muito diferentes, né? Sim. Foram. O Botafogo esteve perto do gol várias vezes e o Flamengo não conseguiu fazer isso. Aquele primeiro tempo que o Botafogo foi muito melhor que o São Paulo tem a ver com o posicionamento tático do São Paulo. Aquela linha de 3 que não deu certo, não acho que aquilo ali favoreceu muito o jogo do Botafogo. E o São Paulo tem mais capacidade de trocar passes do que o Peñarol, de reter um pouco mais a posse. O Peñarol trabalha bem, contra-ataque, consegue trocar passes também, mas reter a posse, acho que o São Paulo tem mais qualidade. E ali é onde ele quebrou um pouco o ritmo do Botafogo, nesse confronto, ao meu ver. E aí fica muito provável a hipótese desse remanejamento de tabela que a gente falou ali atrás, né? O que faria com que até o jogo... Se o jogo de fato for para 9 de novembro, que é a data que está vaga nesse momento, significa que haveria só mais 3 rodadas antes do confronto. A questão... E aí o jogo seria definido dia 30 de outubro, o Botafogo enfrenta o Peñarol, e seriam só 9 dias até o jogo com o Palmeiras. Com mais uma rodada no meio? Com mais uma rodada no meio, com Botafogo e Vasco. Mas a gente está supondo que seria esse dia 9, né? Porque, em tese, é uma data vaga. Muda realmente a configuração, né? E não dá para você disputa. Adiar o fim do campeonato, porque aí o Botafogo ainda pode cometer a ousadia de vencer a Libertadores e ter que viajar para o Mundial. Né? Então, não dá para você jogar esse jogo para depois do fim do campeonato. No fim normal do campeonato já vai ser muito apertado. E claro que quando eu falo ter a ousadia, é uma brincadeira do melhor time brasileiro da temporada até aqui, que tem que ficar preocupado com as vitórias que vai conquistar na Libertadores, porque o calendário espreme o principal campeonato, que é o brasileiro. Né? Mas se o Botafogo for campeão da Libertadores, ele logo depois tem que pensar em viajar para disputar um Mundial. Então, não dá para jogar esse jogo mais para frente, né? Ou como foi feito nos últimos anos, vamos postergar o fim do campeonato. Você pode tirar o líder do campeonato das últimas rodadas ou obrigá-lo a jogar com um time sub-20, sub-17. Então, tem uma série de questões a serem resolvidas ainda no calendário. Eu acho que esse ponto do Losetti ele é bem importante. Se a gente está vendo um campeonato agora que ele já não tem mais tanta disputa, a gente está falando de 2 times em especial disputando ainda com força total, são os únicos 2 times... O Fortaleza também, mas por grande parte, acho que o Fortaleza não conseguiu fazer. Deixaram de lado, os outros times deixaram de lado o Campeonato Brasileiro, por conta do calendário, né? Acho que o calendário é um dos responsáveis para hoje a gente não ter mais times disputando agora. O Flamengo deixou de lado o Campeonato Brasileiro. O São Paulo deixou de lado o Campeonato Brasileiro. A própria CBF acabou deixando de priorizar o Brasileirão. O que quer que aconteça com o Botafogo... Né? Seja campeão da Libertadores, seja campeão mundial, Sua Majestade o estadual está preservado. Claro, 16 voltará de onde quer que ele vá, né? Para fazer o seu jogo de abertura no campeonato estadual. Estou ansioso pela divulgação do calendário. 4 meses de estadual, né? O Mundial de Clubes. Garantido. Eu não sei se o Losetti, Jéssica e o Barreto têm a mesma curiosidade do que eu. Às vezes eu fico imaginando nos gabinetes da CBF as pessoas torcendo contra os times brasileiros na competições sul-americanas para abrir data. Não ganha não que me complica. Né? Para abrir data. Fácil, né? Facilitaria a vida. Bom, afinal de contas, o estadual é o único de todos esses torneios que ele é disputado sem outros torneios paralelos. Né? Você tem ali o comecinho da Libertadores, que pouquíssimos times brasileiros disputam, as fases preliminares, a Copa do Brasil, que também não tem a presença de 9, 10, sempre tem um monte de clubes que só entram lá na frente quando o estadual já acabou. Só tem uma data FIFA no meio e o estadual ainda se dá o luxo de parar alguns deles para essa data FIFA. Então, é um luxo, né? É um esculacho, né? Quando a gente pensa assim em todos os privilégios desse torneio durante todo o tempo que ele acontece, é um absurdo. Para não botar tudo só na conta da CBF e das federações, os clubes brasileiros já começaram um movimento de poupar no começo da Libertadores. Isso. Para poder fazer as finais dos estaduais, porque a cobrança é grande, porque não sei o que lá. Enfim.
Tem o Mário Alberto retratando aí a situação do Botafogo. O Botafogo, alheio a todas essas questões de calendário, tá aí, ó. Né? Provocando o seu próprio furacão. Né? Venceu o Atlético Paranaense, fora de casa, no outro tapetinho. Né? E continua dizendo, segue o líder. Coisa que o Palmeiras vai tentando fazer, né? Vai tentando seguir e alcançar. Temos aí os jogos, a sequência de um time que se preocupa só com o Campeonato Brasileiro. Aí, na verdade, a gente vai olhar muito mais para outra coluna, né? Vamos pensar assim, lá na frente. O Atlético Goianiense, quando enfrentar o Palmeiras, ainda vai estar lutando por alguma coisa no Campeonato Brasileiro? Pode já estar rebaixado pela situação atual e chances de permanência a gente vai mostrar daqui a pouquinho, tá? Então, para o Palmeiras, acho que esse raciocínio do adversário se aplica mais, né? Sim. Para essa... De forma imediata, sabe-se que o Juventude está jogando. E, aliás, jogou em bom nível contra o Vasco no fim de semana. Foi melhor do que o Vasco boa parte do jogo em São Januário. E o Fortaleza não precisa dizer, né? Vai talvez jogando as suas últimas cartadas. Fortaleza merece um disclaimer. A gente está fazendo aqui essa projeção para Botafogo e Palmeiras, porque são líder e vice-líder. Sem, com isso, descartar as chances de Fortaleza e até Flamengo, né? Claro que as chances residuais de Inter e São Paulo a gente tende a não considerar nesse momento. Né? E, evidentemente, o clássico com o Corinthians, como se já não bastasse tudo que está em jogo pela rivalidade, o Corinthians tem as suas urgências imensas nesse momento do campeonato. Então, pelo menos o que a gente nessas 3 rodadas certamente serão times que a gente sabe exatamente a que estão jogando. Os adversários mas a tabela ali do Palmeiras, ele pega Fortaleza da parte de cima, Corinthians da parte de baixo, Atlético Goianiense já vai estar... não sei se ainda vai estar em competição no Brasileirão, mas o resto são times no meio da tabela, né? Não está brigando por Sul-Americana, talvez uma vaga ali, o Bahia vai estar brigando por um G6, mas é uma tabela mais simples. Acho que se o Palmeiras tivesse mais confrontos contra equipes que ainda têm chance de serem rebaixadas, complicaria mais. Porque essa reta final, as equipes entram no desespero. Tem um fenômeno, né, acontecendo que, nesse momento, o meio da tabela e a parte de baixo estão meio que se confundindo, né? Sim, tá muito parecido, né? Se você pega até o Criciúma, por exemplo, que conseguiu uma vitória importantíssima sobre o Atlético Goianiense e foi a 35 pontos, que ia aproximar bem do objetivo. Ainda assim, se você olha os próximos jogos do Criciúma, evidente que ele pode pontuar e resolver o problema dele, mas são jogos que não é nada de anormal se ele sair eventualmente até zerado desse jogo. Ele vem ao Rio, na sexta-feira o jogo, né? Da próxima semana com o Botafogo. É a rodada espalhada, né? Ele recebe o São Paulo, sai para Internacional e Cruzeiro, ambos fora. Ele tem uma sequência de 4 jogos duríssima. E o Vitória que pode aproximar de volta. Né? Ele está a 6 pontos do Vitória, que é o primeiro da zona. Não é muita coisa, né? Não é muito, mas, enfim. É muito difícil, né, Losetti, a gente olhar para um jogo e focar só na parte técnica. Esse time está jogando bem, esse time está jogando mal. Esse time está na parte de cima, esse está na parte de baixo da tabela. Porque qual é esse time da parte de baixo da tabela? É um time desesperado, jogando todas as suas fichas? É um Corinthians que se reforçou barbaramente, hoje não joga como rebaixado, né? Era aí que eu ia chegar. E é clássico regional quando você pensa no Palmeiras, né? Outra coisa que já ajuda a mudar a característica do jogo, né, Losetti? Não, o campeonato está na reta final e os times ainda estão em transformação, né? Porque não basta o reforço chegar. Ele chega e ele precisa de 3, 5, 8 jogos para se entrosar com o resto do time, para o treinador entender qual é a melhor posição. O Abel agora colocou como titulares o Maurício e o Felipe Anderson. Mas com a lesão do Estevão, voltou o Rafael Veiga para o time jogando do lado direito, falando mais especificamente do Palmeiras, que é o time em discussão. Quando o Estevão se recuperar, qual dos 3 meio-campistas vão sair? Né? O Veiga sai de novo, ele fica no time, ele tem decidido jogos, ainda que com gols de bola parada, mas tem participado muito de gols. Então, os times estão sempre em transformação com a chegada de novos jogadores, com a adaptação de novos jogadores. E eu acho que assim, o grande lance do Palmeiras é que o adversário desse ano é muito bom. O Botafogo joga, na minha visão, e já há bastante tempo, muito melhor do que aquele Botafogo que abriu um caminhão de pontos em relação a todos os outros times do ano passado, mas que ganhou jogos que, quando você assistia aos jogos, dava a sensação de que o resultado nem sempre era compatível com o desempenho do Botafogo e do adversário. Esse ano não, o Botafogo é nitidamente melhor do que todos os outros times, muito melhor do que outros, pouco melhor do que alguns, acho ainda pouco melhor do que o Palmeiras no todo do campeonato.
mas se não fosse um adversário que está muito bem, com grandes jogadores, com um bom trabalho de um treinador, o Palmeiras seria assim, considerado muito favorito. O Palmeiras sofreu um gol nos últimos 48 dias, se eu não estou enganado, né? Que foi o gol do Hulk de falta na vitória por 2-1 sobre o Atlético Mineiro. Então, é uma equipe que, quando você olha a tabela, você não projeta nada que não seja muito bom daqui até o fim do campeonato. Como disse o Mansur, isso vai exigir e provavelmente vai dar ao campeão, seja ele quem for, uma pontuação muito alta. Não querendo antecipar o assunto, mas essa questão dos times e ambientação, o jogo de sábado foi uma prova disso, do Corinthians contra o Internacional. O Memphis, pela primeira vez, foi titular, jogou muito mais minutos do que era esperado no início e, apesar da frustração no fim, ofereceu ao torcedor uma nova perspectiva para quando o campeonato se reiniciar depois da data FIFA. Inclusive, se o Botafogo for para a final da Libertadores, esse jogo for para o dia 9, essa sequência que a gente falou, Juventude, Fortaleza e Corinthians, vão ser os 3 jogos do Palmeiras antes desse jogo remanejado com o Botafogo, que seria dia 9. Aliás, dia 9 porque é véspera da final da Copa do Brasil. Então, por isso é uma data da vaga, porque ela está reservada e só os finalistas vão estar ocupando. Mas aí ele teria esses 3 jogos juntos. Porque isso que o Losetti falou agora é um outro ponto que também é brasileiríssimo, que é uma situação um pouco mal resolvida assim, no futebol brasileiro. A gente precisa ter uma janela de transferência, de registro, não é janela de transferência, é o termo que a gente usa, que na verdade é a janela de registros, né? Que precisa dar aos clubes a chance de, pelo menos, repor as perdas para a Europa, porque ainda somos um país exportador, embora a nossa capacidade dos clubes brasileiros de contratar jogadores, especialmente no topo da pirâmide, tenha aumentado muito, o padrão dos jogadores que vêm é bem maior. Mas ainda assim, você precisa esperar ou pelo menos terminar junto com a europeia para ter alguma chance de reposição de uma perda que venha no fim. Isso significa esticar a nossa janela de registro até muito perto do final do campeonato. Então a gente tem clubes passando por transformações enormes, com 70% do campeonato tendo andado. A gente está é uma reta final. Quem geral a reta final de qualquer campeonato do mundo, ela é disputada pelo que você montou, construiu de time ao longo da temporada e seu time está pronto ali. Hoje você tem times como o Corinthians, o Flamengo tem jogadores que estão tentando se adaptar ao elenco, ainda não tiveram até tanto tempo quanto se esperava. O Corinthians é um time reformado, né? Enfim, isso é uma característica muito brasileira, né? Dessa janela que fecha muito pouco tempo antes da reta final. E está se acentuando, né? Exato, eu ia trazer uma informação, uma apuração que é do espião estatístico, tá, gente? A janela desse ano foi a janela com mais estrangeiros. Mais contratações de estrangeiros pelo futebol brasileiro. Foram 90 jogadores estrangeiros das 319 contratações, representando 28% das contratações pelos clubes brasileiros. E esse dado ele vem crescendo demais. Em 2019, por exemplo, todo ano esse percentual está crescendo de estrangeiros que são contratados. Em 2019, por exemplo, foram 36 estrangeiros. 10% das contratações. 2020 já subiu para 53 estrangeiros, 17,6% das contratações. E foi subindo gradativamente. Então, é uma mudança de mercado, né? Uma mudança de percepção. E a regra também, né? A liberação de 9 jogadores por clube. Exato. Então, isso, cada vez mais vai expandir esse número, esse percentual vai crescer cada vez mais. Eu queria saber o que os responsáveis por futebol de base no Brasil pensam dessa regra. Porque ela vai em 2 vertentes, né? No topo da pirâmide, você compete por jogadores de nível importante, né? Memphis, por exemplo. Mas em boa parte da cadeia do futebol brasileiro, especialmente da base da pirâmide, onde tem menos dinheiro, ela simplesmente se presta ao mercado mais barato, em que você eventualmente pode encontrar jogadores iguais você tem aqui por preço menor. A minha dúvida é o quanto isso diminui o espaço. Por sorte, agora está voltando o brasileiro sub-23, porque o sub-20 virou no Brasil uma espécie de limbo ali, porque como tudo hoje é muito precoce, quem chega no sub-20 já é olhado como aquele jogador que aparentemente não funcionou tanto e ele fica sem espaço para se desenvolver, porque não tem espaço no time principal e já não se afirmou, então pelo menos o sub-23 pode dar uma margem de observação, mas também diminuiu o espaço em muitos elencos para a afirmação desses jogadores da base. Eu não estou defendendo fechar fronteiras, que o mundo hoje é global, acho que o mundo é um mundo cada vez de fronteiras mais tênues, enfim,
Isso é o mundo moderno. Mas em termos de desenvolvimento profissional de jogador brasileiro, acho que esse é um tema que deveria ter sido mais discutido antes dessa ampliação do limite. Presidente da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, o senador Jorge Cajuru, protocolou pedido para ouvir, na condição de testemunha, o atacante Luiz Henrique do Botafogo. A informação é da CNN. No requerimento, Cajuru justifica o pedido citando suspeitas levantadas pela investigação conduzida pela Federação Inglesa e divulgadas em reportagem do site UOL. Conforme noticiado, o senhor Luiz Henrique recebeu transferências bancárias no total de R$40 mil de Bruno Tolentino e Ian Tolentino, tio e primo do jogador Lucas Paquetá, respectivamente. Essas transferências ocorreram logo após partidas em que o senhor Luiz Henrique atuou pelo Real Betis, período em que o jogador foi punido com cartões amarelos. Cita o requerimento. Luiz Henrique não é investigado nem pela Federação Inglesa, nem pela Real Federação Espanhola. Cajuru também protocolou pedido para ouvir Bruno Tolentino, tio de Lucas Paquetá, na CPI. Os requerimentos serão apreciados na sessão marcada para a próxima terça-feira. Bom, pessoal, isso aí é muito estranho, né? Essa coisa aí do Cajuru chamar o Luiz Henrique, né? Tanta gente para ele convocar que poderia elucidar um pouco mais sobre os assuntos do contexto do Brasil aqui, manipulação de resultado. Ele vai chamar o Luiz Henrique, um garoto que, se tivesse algum tipo de rabo preso, seria lá na Espanha, mas não está sendo investigado lá na Espanha. Atestado que ele não tem nenhum tipo de rabo preso com nada na Espanha com relação à manipulação de resultados. Entendeu? É um cara que tá limpo. Mas aí eles vão chamar ele aqui, por quê? Para fazer o jogador ir até a CPI, todo um constrangimento, uma viagem longa, tirar ele de treinamento, entendeu? Coisas que podem atrapalhar a preparação dele para jogos decisivos. Quando será que vai ser marcada essa audiência, esse depoimento dele na CPI? Será que vai ser perto de algum jogo decisivo do Botafogo? Como faz sempre a UOL, que põe matérias bombásticas, entre aspas, sobre o Botafogo, sobre o Texas, o Luiz Henrique, sobre etc e tal, nas vésperas de decisão da Libertadores, ou na véspera de um jogo importante do Brasileirão, contra o Palmeiras, quem sabe? Será que vai ser nessa época? Eu não posso cravar nada, mas se eu pudesse apostar o meu salário em quando vai ser esse depoimento, eu diria que vai ser perto do jogo contra o Palmeiras ou perto do segundo jogo contra o Penharol, algo assim. Para complicar bastante a nossa logística, para mudar ali o viés da cabeça do jogador, deixar ele tenso, preocupado, desfocado para o jogo, que tem que focar as energias e o mental dele. Acho estranho que depois que a Leila foi para a CPI não apenas murchou, mas ela murchou e quando retornou, porque esse dia, perguntaram nos comentários, e a CPI, sumiu a CPI, o que houve? Deu pizza? Eu falei, deu pizza. Pra mim já tinha morrido. Ela não morreu. Ela quase morreu e voltou das cinzas com essa convocação absurda do Luiz Henrique para depor a CPI da manipulação de resultados de apostas esportivas do seu Cajuru, que, sinceramente, arregou de fazer o que ele sempre se promoveu a fazer, que é investigar a máfia do apito aqui no Brasil. Mas eu acho que deve ser mais vantajoso politicamente ser aí o garotinho de recado da Leila. Fazer o quê? Mas é isso, pessoal. Fico por aqui. O vídeo termina aqui com essa revolta com relação a esse caso aí do Cajuru com o Luiz Henrique. E antes de ir embora, por favor, peço que ajudem o canal aí, que o nosso pagamento vem do seu like, né? Que você se inscreva, ative o sininho, compartilhe com amigos o vídeo, comente aqui embaixo o que achou dele. Tudo isso ajuda o canal a bombar mais. E aí a gente consegue aí o nosso pagamento, né? Muito obrigado pela moral que vocês sempre me dão aqui todos os dias. E até o próximo vídeo.